Chegamos na mensagem número 23, a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículos de 1 até 31. Louvamos ao Senhor por tudo que nos revelou no livro do Evangelho de João. Nós percebemos como o nosso Senhor Jesus, ele foi obediente ao Pai, ele que tinha a posição de Deus, estava lá no princípio com Deus, e ele humildemente obedeceu, esvaziou-se do seu status de Deus e veio se tornar um homem e se humilhou, se rebaixou na posição de um servo, e o Verbo se tornou carne e veio aqui na terra disposto a morrer por nós, para que Deus possa, através dele, através da palavra, dar vida ao homem. No entanto, o homem não o recebeu, o mundo não o conheceu, especialmente os que eram seus, que eram o povo judeu, não receberam o Senhor Jesus. E ele passou por muitos sofrimentos, calúnia, injúria, perseguição, principalmente por parte dos líderes dos judeus, e o próprio povo, a grande maioria, vendo os seus sinais, alguns até creram, no entanto o abandonaram quando ele começou a falar um pouco mais profundo. No entanto, ele achou um grupo de pessoas que ele chama de suas ovelhas. As suas ovelhas que conhecem o pastor, conhecem a voz do seu pastor e ouviram essa voz e o seguiram. E dessa forma nós vimos que isso se materializou em Betânia. Havia então uma miniatura da vida da igreja de pessoas que amam o Senhor. São pessoas não têm nenhuma grande estatura social, são pessoas que foram leprosos, pecadores, eram paralíticos, como aquele paralítico de 38 anos que Jesus curou. São pessoas que, figuradamente falando, eram cegos de nascença, mas Jesus curou, e era como o Simão, o leproso, cobrador de imposto, mas o Senhor salvou a ele. E dessa forma formou a sua igreja, aquelas pessoas que realmente amam o Senhor, amam a sua palavra, que estão dispostas também, como Jesus, a fazer a vontade do Pai. E aqui estamos nós. Nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, eis-nos aqui. Nós somos essas pessoas que conhecemos o nosso pastor, reconhecemos a sua voz, e nós amamos a sua palavra, e nós queremos segui-lo para onde quer que ele vá. Nós vamos segui-lo por toda a nossa vida, e não estamos aqui buscando conforto, buscando qualquer posição para nós. Estamos aqui para servir o nosso Senhor e fazer a vontade do Pai. E aí o Senhor encontra conforto em Betânia, e finalmente ele entrega a sua vida, quando foi preso no jardim de Getsemane e foi interrogado, como nós vimos aqui no capítulo 18, ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, por Anás e também Caifás, e ele também foi interrogado por Pilatos, governador romano, e ninguém achou nenhum defeito nele, pois ele era o Cordeiro Pascal daquele ano, que tira o pecado do mundo. E dessa forma, nós vimos no capítulo 18
que no meio desse julgamento injusto, no meio da condenação, né, injusta, que Pilatos condenou a Jesus à morte por crucificação, e os judeus, por pressão dos judeus, os judeus não tinham direito de condenar e nem executar ninguém à morte, e eles tiveram que pressionar o governador romano para que este o condenasse, mas ele ficou temeroso, não vendo nenhum crime digno de morte, mas por causa da pressão dos judeus, ele acabou sendo condenado e acabou sendo crucificado. E no meio dessa situação, ainda no capítulo 18, nós vemos que ali registra Pedro, que era um apóstolo, um dos apóstolos mais fortes e impulsivos, e quando Jesus disse que, todos eles negariam o Senhor, mas ele disse, ainda que todos o abandonem, ele jamais o abandonaria, ele daria a própria vida por Jesus. No entanto, essa situação não durou muito, e quando foi registrado que quando o Senhor Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, o sumo sacerdote havia pedido que os soldados romanos fossem prender a Jesus, somando os soldados romanos, mais os policiais, que zelavam pela segurança pública do Sinédrio dos judeus, tinham aproximadamente 500 soldados, 500 pessoas para prender Jesus inofensivo, Jesus que não faria mal a ninguém. Então, irmãos, aquele aparato militar todo assustou, os discípulos, e no fim todos os 11 discípulos fugiram, deixaram o nosso Senhor sozinho ali. E quando Pedro, seguindo de longe a Jesus, entrou, para o pátio do sumo sacerdote, onde estava Jesus, e ali a encarregada da porta já disse para ele, você é um deles, você é um dos galileus que seguiam Jesus. Ele disse, não, eu não sou. Aí depois, lá dentro do pátio, estava aquentando, se esquentando no fogo, provavelmente era uma madrugada fria, e as pessoas que estavam no fogo diziam, não, você é um deles. Ele disse, não, eu não sou. Aí pela terceira vez disseram, você é um deles. E ele falou, eu não sou. Quando ele falou, eu não sou, pela terceira vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, em outro evangelho é registrado que Jesus de longe olhou para ele. E Pedro se lembrou que Jesus havia dito que antes que o galo cante, ele iria negar o Senhor por 3 vezes. Se Pedro tivesse negado uma vez, foi uma fraqueza do momento. Se tivesse negado 2 vezes, talvez, uma fragilidade. Mas 3 vezes não tem desculpas. Isso é para mostrar, queridos irmãos, que nós, homens naturais, não somos dignos de confiança. Na hora da pressão, na hora em que você corre risco de morrer, você primeiro cuida de si mesmo e você nega qualquer coisa. Por isso, queridos irmãos, nós, homens naturais, não somos dignos de confiança. Mas como então Jesus pode contar conosco? Como o Senhor pode contar conosco? Pode confiar em nós para que executemos a vontade do Pai, executemos a palavra de Deus. Então, graças a Deus, eu disse para vocês que em capítulo 17 ainda, Jesus disse, versículo 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos irmãos, depois da queda do homem,
o homem se desconectou do único Deus verdadeiro. Isso está em João 17, versículo 3. Ele é o único Deus verdadeiro. E que quando você se desconecta do único verdadeiro, você acaba se conectando a quem? Você acaba se conectando a quem é falso, a quem é mentiroso. E em João 8:44, vamos olhar, vale a pena para vocês saberem, depois da queda do homem, o homem foi amarrar o seu burro aonde? Né? 8:44. Vós sois do diabo, olha isso que terrível. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, queridos irmãos, quando o homem, na sua queda, se desconectou do verdadeiro, ele acabou se ancorando, se conectando ao pai da mentira, em quem não há verdade. Ele só fala mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, olha só a que fonte o homem caído se ligou. Dessa forma, irmãos, é por isso que o homem, né, nos seus pensamentos, como diz Efésios, só há vaidade, a vaidade dos seus pensamentos. E o nosso ser todo, irmãos, carece de realidade, carece da verdade. Nós estávamos cheios de falsidade, cheios da mentira, mas graças a Deus, irmãos, pela palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Como nós podemos nos tornar confiáveis? Não somos confiáveis porque nós nos conectamos com o pai da mentira. Mas agora que nós nos reconectamos com Deus, nós podemos voltar a ser confiáveis. Podemos ou não podemos ser? Como? Como? Por meio da palavra. Olha os nossos adolescentes aí, ó. Os adultos reagem, né? Reajam, né? Os adolescentes sabem mais do que vocês, né? Então, irmãos, vamos amar a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Nos falta a verdade. Nós estávamos cheios de falsidade, cheios da mentira, cheios da vaidade. Mas como podemos nos encher da verdade, encher-nos da realidade divina? Irmãos, é através da palavra. E a palavra nos lava. Não é isso que fala em Efésios capítulo 5? Hein? Efésios 5, como diz? Versículo 26, como diz? Para que a santificasse, a igreja, para que santificasse a igreja, eu vou ler desde o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, a igreja foi tirada do meio do mundo, né? Nós estávamos conectados à mentira, e Deus, graças a Deus, nos tirou do mundo e pelo trabalho que Cristo realizou na cruz, Ele nos reconectou com Deus verdadeiro, e Ele precisa nos encher com a verdade, tirar essa mentira toda de nós, toda falsidade, toda vaidade, não é isso? Como Deus consegue fazer isso?